Olá, futuros policiais penais do Estado do Pará. Aqui, Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos aqui para a dica número 3 sobre a Lei de Execução Penal. Não esqueça que eu lhe convido de imediato para fazer parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Por essa lista de transmissão gratuita, eu dou dica de quê? Eu dou dica de constitucional, administrativo, penal, processo penal, na verdade, todas as legislações, porque eu ministro todas as legislações em vários cursos preparatórios em Belém, região metropolitana e em todo o Brasil. Então não perca a oportunidade de receber as QS, as questões sonhadas ali, você vai só anotando e tomando posse das futuras questões da sua prova. E lembrando também que eu lhe convido a fazer parte dos futuros policiais penais que estão adquirindo meus materiais no meu site. Eu tenho em torno de 850 questões de todas as disciplinas jurídicas que eu selecionei, do nível da banca CETAP, algumas questões da própria CETAP, outras bem similares e outras também elaboradas por mim. Não perca essa oportunidade, visite o meu site valneioliveira.com.br. Se inscreva no meu canal também, se você não faz parte do meu canal, acione o sininho e não esqueça de assistir a dica 1 e a dica 2 que eu já postei para os senhores e para as senhoras. E agora vamos para a dica número 3. Olha, eu tenho aqui uma informação muito importante para vocês. Vocês devem, não podem, devem ter atenção a todos os dispositivos, todos os artigos, parágrafos, incisos que entraram com o pacote anticrime. E por isso foi que eu guardei essa dica 3 especialmente para este artigo 9A, especificamente a partir do parágrafo 1º, e não tenha dúvida, o parágrafo 1º para frente. O que diz o artigo 9A da Lei de Execução Penal? O condenado, olha só, marque aí, por crime doloso. Primeiro vamos entender o que é crime doloso, tá? Para quem nunca estudou, tem muitas pessoas que nunca estudaram aí o direito, seja o penal, o processo penal. Por isso que a minha linguagem é bem clara, é uma linguagem de como vai cair na prova para você acertar. Aqui as minhas dicas não são só para bacharéis em direito, não são só para... Não, na minha dica é para aquele aluno que mesmo não sendo curso de direito, ele vai aprender, vai acertar na prova, vai ser policial penal e acabou a história. Essa é a ideia das minhas aulas, por isso que eu sou sucesso no mundo todo. Tá? Se a questão é banca CESP, vamos no nível da banca CESP. Se é banca CETAP, vamos no nível da banca CETAP. Então essa é a ideia, vamos dançar conforme o ritmo. Então mais uma vez, artigo 9A, crime doloso. O que é crime doloso? Aquele crime que foi cometido intencionalmente, diferente do crime culposo. Crime culposo é aquela conduta criminosa em que o agente cometeu mediante aí por imprudência, imperícia ou negligência. Em outras palavras, resumidamente, crime doloso ou crime intencional. Crime culposo não teve a intenção. Então vamos lá. 9A diz, o condenado por crime doloso, olha só, marque aí, praticado com violência grave contra a pessoa. Marque ainda, bem contra a vida e contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra a vulnerável. Então, cuidado. Como é que o examinador pode colocar essa questão na sua prova? O condenado por crime doloso, praticado com violência contra a pessoa. Não é só violência contra a pessoa, é violência grave. Marque aí, violência grave. Agora ele pode colocar, condenado contra a violência grave contra o patrimônio ou contra a administração pública? Não. É violência grave contra o quê? Contra a pessoa, marque aí, bem como violência grave contra a vida, violência contra a vida, tá? Contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra a vulnerável. Quem são os vulneráveis? Você vai ver aí que tem um instituto que você vai estudar no direito penal, chamado, por exemplo, estupro de vulnerável. Vulnerável é aquele menor de 14 anos e também aquela pessoa que está impossibilitada, né? Por exemplo, uma pessoa que está bebida, uma pessoa que tomou medicamento, né? Alta dose de medicamento, e ela está em impossibilidade de ter discernimento daquela relação, daquele ato sexual. Esse é considerado como vulnerável, tá? Então, olha só, este condenado que cometeu esta conduta criminosa que nós trabalhamos aí,
ele será submetido QS nessa parte, obrigatoriamente. Marque aí, obrigatoriamente a quê? A identificação do perfil genético, tá? Mediante extração do ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Então, última vez, sabemos que o preso condenado, de acordo com a literalidade da lei, é aquele que já tem uma sentença irrecorrível em seu desfavor, ou seja, aquele que tem uma sentença transitada e julgada, aquele que tem uma sentença que não cabe mais nenhum tipo de recurso. Então, este condenado cometeu o crime o quê? Doloso, crime intencional, tá? Intencional com violência grave. A quê? A pessoa, a vida ou mesmo aí na liberdade sexual, inclusive também contra a vulnerável, tá? Liberdade sexual ou mesmo crime sexual contra a vulnerável. Ele vai ser será obrigatoriamente submetido à identificação do perfil genético. O parágrafo 1º diz: a identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento expedido, marque essa parte final aí, pelo Poder Executivo. A banca pode colocar essa redação: a classificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Legislativo ou Judiciário. Não, é pelo Poder Executivo. Diz assim: a regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas, marque aí, garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense. O parágrafo 2º diz que a autoridade policial federal ou estadual, em outras palavras, o delegado de polícia, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Tá? Então, mais uma vez, se houver aí uma outra situação e o delegado precisar, ou seja, o delegado de polícia federal ou estadual precisar, ele pode requerer ao juiz competente, cuidado, hein? A banca vai colocar que ele pode requerer ao diretor do presídio, não, ao Ministério Público, não, ele vai requerer do juiz, tá? Se ele precisar desse material aí que vai ser guardado no banco de dados. O parágrafo 3º, coloque QS, por que questão sonhada? Porque ele entrou com o pacote anticrime. O que ele diz? Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados, constante no banco de perfil genético, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Tá? Então, deve ser oportunizado aí a este, no caso, condenado, ele ter acesso ao banco de dados de perfil genético, tá? E também saber toda a cadeia de custódia, como foi coletado até o momento que está lá, justamente para que ele possa ter acesso a essas informações. E, se eventualmente ele entender, ele pode contraditar essa cadeia de custódia, tá? Parágrafo 4º diz: o condenado pelos crimes previstos na cabeça do artigo, desse artigo que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena, tá? Então, mais uma vez, como regra, ele deve, assim que entrar no estabelecimento prisional, se cometer alguma das condutas que nós comentamos aí no caput do artigo, ele será sim submetido, no caso, dentro desse contexto, a esta identificação aí do perfil genético, tá? Identificação do perfil genético. Se não tiver sido feito, a partir do momento que ele iniciar o cumprimento da pena, deverá realizá-lo. O parágrafo 5º diz: a amostra biológica coletada só poderá ser utilizada, olha essa palavra, eu já falei para vocês, banca setup, palavras que restringem demais ou que ampliam demais, 99% de chance de estar errado. Somente, exclusivamente, sem exceção, todos, 99%. Mas aqui está na lei, então marque aí. A amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir a identificação pelo perfil genético, não estando autorizada para as práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar.
Coloque QS nessa questão, porque a banca vai dizer, em caso de crimes hediondos ou crimes equiparados hediondos, para o benefício da sociedade, para que condutas criminosas como essa não possam acontecer. E aí vai querer inflamar. É possível que faça aí fenotipagem genética ou busca familiar? Não, não será possível. Perfeito? O parágrafo 6º, que ainda foi incluído pela Lei número 13.964 de 2019, o pacote anticrime, no caso diz aí, uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida, que nós falamos nos termos do caput do artigo, deverá ser correta e imediatamente descartada de maneira a impedir a sua utilização para qualquer outro fim, tá bom? Então, mais uma vez, lógico, para que se faça esse perfil, dentro desse contexto, de acordo com a lei, para que faça esse perfil, essa identificação do perfil genético, vai ter uma coleta de uma amostra biológica, material biológico, tá? Então, aí fala que uma vez que foi feita a identificação desse perfil genético, né? Lembra que foi até oportunizado para aquele condenado se resolver de alguma forma contraditar aquela obtenção daquele perfil genético desde a coleta, toda a cadeia de custódia, desde a coleta, né? Se ele quiser contraditar, ele pode. Agora, depois que foi feito esse perfil genético, esta amostra biológica que foi colhida desse condenado, ela deverá o quê? Ela deverá ser descartada, tá bom? Deverá ser correta e imediatamente descartada de maneira a impedir o quê? Que a sua utilização para qualquer outro fim. Parágrafo 7º diz, a coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizados por perito oficial, marque a palavra perito oficial, então de acordo com a própria Lei de Execução Penal, a LEP é o perito oficial que vai fazer a coleta da amostra biológica e também fará a elaboração desse laudo do perfil genético aí, tá? Do perfil genético, identificação do perfil genético. E o parágrafo 8º diz, constitui falta grave, que é esse aí, hein? Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Vamos aprender lá na frente as faltas, né, que podem ser cometidas pelo preso, pelo condenado e tal. Só que, o preso provisório pelo condenado, só que coloque logo de cara que será falta grave. De repente o preso fala, não quero submeter. Já vai constituir falta grave, uma penalidade que vai acontecer para este condenado que se recusar em submeter ao procedimento de identificação do perfil genético, tá bom? Eu fiz exclusivamente essa dica 3. Todas as dicas que tiverem aí, que forem incluídas pelo pacote anticrime na LEP, eu vou trazer separadamente, tá? Vou trazer separadamente para quando você realizar os seus estudos, eu vou dar aquela revisada naquelas dicas que foram incluídas pela LEP. Então essa é a primeira dica dentro das 3, né? Das 2 que foram postadas, essa é a primeira dica que traz essa nova redação, no caso, incluída aí pelo pacote anticrime. Perfeito? Aqui, Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo. Eu aguardo você no meu site. Vai lá, adquira. São 850 questões aqui no meu estúdio, com várias dicas, macetes para você, futuro policial penal do Estado do Pará. Um abraço e até a nossa próxima dica.